Olá, irmãos e irmãs, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ajuntamento da IPEI de Aracaju. Desde já rogo ao Espírito Santo de Deus que traga ao seu coração uma profunda consciência da presença de Deus e um profundo sentimento de reverência diante da presença de Deus. Estamos cada qual na sua casa, num ambiente mais informal, mas o Deus que está diante de nós é o mesmo de sempre. Aquele que é santo, aquele que é poderoso, aquele que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Curve a sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus, desde já adorando e suplicando direção para esse culto. Paizinho querido, nós lhe rendemos graças, nós te adoramos, nós reconhecemos quem tu és em nossas vidas, um Deus santo, poderoso, justo e que ainda assim se inclina para ouvir a oração de filhos tão pecadores e frágeis. Te louvamos desde já, ó Pai, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa indignidade e, ao mesmo tempo, reconhecendo que a presença de Jesus em nós é o motivo pelo qual, nesse momento, o Senhor nos abraça, nos acolhe, nos envolve. Te pedimos que o Teu Santo Espírito conduza essa comunidade de fé, para que toda palavra proferida, todo louvor, todo cântico, cada gesto diante da Tua presença, suba diante do Teu trono de graça como louvor legítimo, como adoração legítima da Sua comunidade de fé. Abençoa-nos, Pai, dá-nos graça e misericórdia e permita que esse tempo seja extremamente edificante, seja de renovação, de transformação e que a nossa postura diante do Senhor possa ser acolhida como postura genuína de verdadeiros adoradores que lhe adoram em espírito e em verdade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao nosso Deus nesse instante com o nosso ministério de louvor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. No coração, viver sempre em comunhão e assim
perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Façamos juntos nesse momento a leitura do Salmo 24. Eu convido você a ler junto comigo, em uníssono, a palavra de Deus, tal qual sempre fizemos nas ocasiões em que nos ajuntamos aqui no templo. Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-se a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse salmo remete à figura de Jesus, o Supremo Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando ele voltar e estabelecer juízo sobre todas as nações e o seu governo eterno para todo sempre, estaremos nós lá, declarando, tal qual diz aqui o salmista, que ele é o Rei da Glória, que entre o Rei da Glória. Estaremos curvados diante dele, manifestando aquilo que sempre cremos, que não existe outro, que ele é o Supremo Rei das nossas vidas. Não aguardemos a sua volta escatológica para declararmos isso. Declaremos isso agora. Eu convido você a orar junto comigo, declarando isso na sua casa, declarando isso no seu coração. Senhor, Tu és o Rei de toda a glória, na minha vida, na minha família, na minha casa, na minha existência. Pai bendito, nós Te louvamos uma vez mais, porque o Senhor nos presenteou com um Rei, com um soberano Rei, que sobre nós estabelece um cetro de justiça e um reinado de amor. Sobre nós, esse Rei estabelece justiça, mas estabelece misericórdia contínua. Fomos justificados por Ele e fomos acolhidos no amor dEle. Te louvamos, ó Pai, porque um dia iremos contemplar essa cena que o salmista antecipou, da entrada do Rei da Glória, onde milhões estarão ali, na condição de discípulos, dizendo uma vez mais, Ele é o nosso Rei, Ele é o Rei. Mas queremos declarar isso hoje, ó Pai. Não queremos aguardar esse dia glorioso apenas. Queremos nesse momento dizer que Ele é o Rei na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, nas nossas finanças. Ele é o Rei nos nossos sentimentos, na nossa ética, na nossa moral. Ele é o Rei. E ajuda-nos, ó Pai, a todos os dias termos força para nos curvarmos e nos submetermos ao reinado amoroso, justo e eterno daquele que é digno para todo sempre. Amém. Amém, irmãos? Louvemos a este Rei da Glória, louvemos a este que nos deu o privilégio de sermos seus súditos, os seus servos. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É muito bom nós estarmos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Ainda não estamos juntos, mas levante do seu sofá, vamos louvar o Senhor, engrandecer em gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela saúde, pela provisão, pela presença santa do Senhor em nossas vidas. Amém? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome.
nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém e são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não dá. Tua é, Senhor, a vitória, a honra, o poder e a glória. Teu Senhor é o domínio e a majestade. Teu Senhor é o reino
tua unção. Recebe o meu louvor, recebe a minha vida, ó Senhor. Recebe a minha vida, ó Senhor. Recebe a minha adoração e enche-me com a tua unção. Recebe o meu louvor, recebe a minha vida, ó Senhor. Recebe, ó Deus, recebe a minha vida, ó Senhor. Existe uma máxima na matemática de que a ordem dos fatores não altera o produto. Mas do ponto de vista teológico, do ponto de vista da nossa espiritualidade, a ordem em que colocamos a adoração, o ofertório, o louvor, altera completamente o significado. Se você entender que a adoração, o ofertar, o louvor, vem antes das bênçãos e do cuidado de Deus, você provavelmente está interpretando que Deus só faz alguma coisa para você e por você porque você provoca no coração dele essa generosidade, essa salvação, essa misericórdia. Mas, por outro lado, se o louvor, a adoração, o ofertar for uma consequência de tudo que Deus é, fez e faz por você, você então está entendendo que o nosso Deus caminha conosco e opera em nossas vidas por graça e misericórdia. O significado de ofertar é uma resposta dos filhos de Deus, é um gesto posterior dos filhos de Deus a tudo que ele já tem feito de abençoador e de generoso em nossas vidas. Nesse momento você é desafiado a ter uma vida de ofertante, uma vida que está sempre liberal e disponível a colocar diante de Deus os seus talentos, os seus dons e os seus recursos. Mas faça isso como uma resposta por tudo que Deus já tem feito em sua vida. Não queira barganhar com Deus, não queira suscitar no coração de Deus alguma generosidade, porque Ele já é pleno de amor, de cuidado e de providência. Oferte a Deus com muita alegria e com muita consciência. Faça desde que isso não implique num prejuízo à sua sobrevivência. Se você não deixará de comer, de se vestir, de comprar remédio, de prover um teto, oferte. E oferte na proporção da abundância que Deus tem derramado sobre a sua vida. No ofertório de hoje, nós vamos aproveitar para trazer à memória e ao conhecimento daqueles que estão conosco a campanha Setembro Amarelo. Essa campanha é dedicada à conscientização acerca da prevenção do suicídio. É um tema delicado, é um tema muito tabu, que muitos acham até inapropriado falar, mas esse mês, ele todo é dedicado a, nos diversos ambientes da sociedade, refletir sobre o modo como nós podemos contribuir para que vidas sejam salvas, pessoas sejam resgatadas desse seu propósito, dessas ideações suicidas. A música que nós vamos cantar é de um artista cujo nome é bem diferente, e eu vou usar uma colinha aqui. Tuono. Tuono é quem preparou essa música, e é uma música muito provocativa e apropriada para que possamos refletir sobre o nosso papel na prevenção ao suicídio. Vai me dizer que você nunca se irritou. Fulano é dramático, a família que mimou. Vai me dizer que você nunca afirmou. Ela só gosta de dormir, isso é falta de trabalho. Então me diz quantas vezes tu perdeu a paciência, querendo ajudar, dizendo é coisa da cabeça. Então me diz quantas vezes tu deixou de responder, porque a pessoa é pra baixo e esse tipo de energia que é bem longe de você. Porque
porque esse tipo de energia quer bem longe de você, quer bem longe de você. Chegou setembro e o que vamos fazer? Postar com empatia os centros de apoio à vida e o número do CVV. O mês acaba e tudo volta ao normal. Diga que pode se matar, que é frescura e todo mundo sofre, isso é normal. Que todo mundo sofre, isso é normal. Que todo mundo sofre, isso é normal. E para pa 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 parará. Vai me dizer que você nunca se irritou. Fulano é dramático, a família que mimou. Vai me dizer que você nunca afirmou, ela só gosta de dormir, isso é falta de trabalho. Então me diz quantas vezes tu perdeu a paciência, querendo ajudar, dizendo é coisa da cabeça. Então me diz quantas vezes tu deixou de responder, porque a pessoa é pra baixo e esse tipo de energia quer bem longe de você, porque esse tipo de energia quer bem longe de você, quer bem longe de você. Chegou setembro e o que vamos fazer? Postar com empatia os centros de apoio à vida e o número do CVV. O mês acaba e tudo volta ao normal. Diga que pode se matar, que é frescura e todo mundo sofre, isso é normal. Que todo mundo sofre, isso é normal. Que todo mundo sofre, isso é normal. Chegamos ao nosso último encontro dedicado à reflexão sobre o tema A Primazia de Jesus. Em nosso último encontro, nós vamos refletir um pouco sobre a primazia de Jesus na peregrinação. Convido você a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 1, onde nos diz assim as Sagradas Escrituras: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai.
E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A humanidade nunca superou a saída da casa do Pai. Foi existencialmente traumático aquele processo de ruptura, de separação, de saída do Éden, do jardim dos prazeres, do lugar da comunhão e da vida eterna. Depois dessa ruptura com Deus, passamos a viver com a nossa alma amputada. É como se uma parte constitutiva do ser humano tivesse sido amputada, uma parte sagrada, uma parte que nos dava plenitude, uma parte que nos dava completude. Isso foi amputado, e isso dói, isso machuca, isso gera uma saudade, isso gera um anseio por viver alguma coisa que nós não sabemos o quê, por ter experiências que nós não sabemos nem descrevê-la, por estar em lugares que não sabemos onde fica, porque é algo que está gravado na memória da alma. É algo que está no coletivo, na raça humana. Nós nascemos nesse mundo já com a sensação de que está faltando alguma coisa. A dor não é só de nascer, a dor não é só aquela de respirar pela primeira vez, a dor não é apenas de ter sido separado da nossa mãe, de sair do ventre da mãe. Existe uma dor existencial que já acompanha o ser humano nos seus primeiros instantes de vida e que fica ainda mais intensa conforme ele ganha consciência, conforme ele cresce, conforme ele se desenvolve intelectualmente e ele elabora mais a vida. Quando ele pensa mais sobre a vida, aí sim que ele consegue dar conta de que existe alguma coisa faltando. Alguma coisa lá dentro dele dói, machuca. Eu, quando reflito sobre isso, me lembro da música do Chico Buarque, uma música lindíssima que ele tem, que se chama Pedaço de Mim. E dentre os muitos versos, as muitas estrofes, tem uma estrofe que nos remete muito a essa sensação humana de perda, de amputação, de uma deficiência espiritual da alma. Diz assim: ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim, leva o que há de ti, que a saudade dói latejada, é assim como uma fisgada no membro que já perdi. A gente sente uma fisgada, uma dor nessa nossa porção que se foi, que se perdeu quando nos separamos de Deus, mas que em verdade nós nunca nem tivemos contato, nós nem conhecemos, nós nunca nem possuímos, nunca nem esteve conectado em nós, porque nós já nascemos sem, na condição de filhos de Eva, filhos de Adão. Nascemos já faltando alguma coisa dentro de nós. Dostoiévski resumiu essa nossa condição de seres espiritualmente amputados na seguinte frase: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Esse pedaço que ficou para trás, essa nossa porção sagrada que foi amputada pelo pecado, que foi cindida pelo pecado, tem o tamanho de Deus. E Blaise Pascal diz que não tem apenas o tamanho, tem a forma de Deus. E nada que busquemos, nada que tentemos colocar no lugar desse pedaço amputado de nós, pode preencher, pode satisfazer, pode trazer felicidade. Algumas coisas conseguem trazer um gozo temporário, conseguem trazer assim, uma realização provisória, mas a longo prazo, se não estivermos em Deus, se não voltarmos para Deus, para que Ele nos regenere, Ele reconstitua essa parte que falta em nós, se de algum modo nós não nos voltarmos para Deus, a frustração, a tristeza, a falta de sentido, a falta de vontade de viver é algo inevitável.
Em verdade, desde que nós somos expulsos do jardim do Éden, nós peregrinamos em busca daquele lugar ideal, onde fomos um dia supridos com perfeição, com plenitude. O jardim dos prazeres, o Éden, era o lugar da abundância, da plenitude do amor, dos afetos. Éramos organicamente supridos, éramos relacionalmente supridos, éramos espiritualmente supridos. Mas não temos mais isso, e desde que isso foi tirado de nós, peregrinamos, caminhamos, temos uma vocação para caminhar em busca disso que está nos faltando. Outro compositor brasileiro, que eu gosto muito, muito talentoso, Renato Russo, escreveu o seguinte: já morei em tanta casa que nem me lembro mais, eu moro com os meus pais. Essa é uma verdade fácil de se constatar. Nós saímos da casa dos nossos pais, mas a casa dos nossos pais nunca sai de nós. Nos casamos, ou vamos estudar e moramos numa república, trocamos de endereço, mas a nossa casa, que está lá gravada na nossa memória afetiva, é a casa dos nossos pais. É a casa que a gente idealiza, é a casa que a gente lembra com saudade quando a vida não está legal, quando alguma coisa não está indo bem. É aquela casa do pai, da mãe, ou de ambos, quem teve esse privilégio de conviver com ambos. Mas a nossa casa primeira, ela fica ali gravada e tatuada no nosso coração. E o mesmo nós podemos dizer da nossa casa eterna. Nós saímos da nossa casa eterna enquanto humanidade, raça humana, mas a nossa casa eterna nunca saiu de nós. Nós saímos do Éden, mas o Éden nunca saiu de nós. Nós temos uma fome, uma sede, um desejo, ainda que inconsciente muitas vezes, de estar naquele lugar de paz, de plenitude, de segurança. Mesmo o ser humano embrutecido pelo pecado, mesmo esse ser humano animalizado, desumanizado, ele guarda em si um desejo de retornar para aquele lugar de ternura, de afetos puros, de relacionamentos funcionais, abençoados. Nós, mesmo quando estamos no mais profundo lamaçal de pecado, eu acho que em especial quando nós estamos lá, chafurdados na lama do pecado, naquilo que chamamos de o fundo do poço, mesmo lá, o que mais vem à nossa memória, a memória da nossa alma, é a casa do Pai. A famosa parábola do filho pródigo ilustra com perfeição o quanto a casa do Pai, ela está ali gravada na nossa alma. Quando ele se viu, o filho pródigo, numa condição indigna, o que ele mais sentiu saudade foi da casa do Pai, da dignidade que ele tinha na casa do Pai, da proteção, do amor, do afeto. Isso está em nós, isso é constitutivo do nosso ser. A nossa estrutura psíquica humana, ela anseia por Deus. Nós temos vocação para peregrinar na direção de Deus, ainda que não saibamos disso. Mesmo o ateu, o incrédulo, aquele que diz, eu não creio em nada sobrenatural, não creio nada fora da matéria, para mim o mundo é isso, o tangível, o concreto. Mesmo estes têm no seu inconsciente uma busca por uma coisa mais elevada, algo de sublime, algo que está acima da sujeira, da podridão, da imperfeição que está diante dos nossos olhos. Essa é a nossa esperança maior. É aquilo que nos move, é aquilo que nos faz correr freneticamente em busca de alguma coisa que preencha. Lá no âmago, na essência do que move o ser humano, está presente esse sonho de voltar para a casa do Pai. Ainda que ele não consiga distinguir, ainda que ele não consiga elaborar isso racionalmente, conscientemente, toda essa busca
por poder, por dinheiro, por sexo, por relacionamentos, ainda que legítimos, família, filhos, tudo isso muitas vezes camufla uma vontade que o ser humano tem de recostar a cabeça no colo do Pai e novamente sentir o afeto mais puro de todo o universo, que é o amor de Deus. No texto que nós fizemos leitura, aqui no Evangelho de João capítulo 14, nós conseguimos enxergar a mais poderosa, a mais bela promessa de todas as sagradas escrituras. Versículo 2, Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. Cristo está dizendo, por meio dessa promessa, essa peregrinação de vocês, essa busca frenética, insana, essa busca louca por preencher isso que está faltando dentro de vocês, está próximo de se encerrar. Eu vou colocar fim a essa busca, porque eu vou preparar um lugar para vocês, num lugar onde vocês nunca deveriam ter saído, a casa do Pai. Essa é a beleza da promessa contida aqui no capítulo 14 do Evangelho de João. Isso que angustia, essa crise existencial, essa falta de sentido, que se resume a um sonho, um desejo inconsciente de voltar para a casa do Pai, vai se resolver. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu voltar, vocês não vão mais sair da casa do Pai. Vocês não vão mais estar fora da família de Deus. E Cristo aqui está dizendo, quando Ele voltar, não é quando Ele voltar escatologicamente, no fim dos tempos. Cristo está dizendo quando Ele voltar da morte para a vida. Nós temos que interpretar esse texto de uma maneira a não colocar toda a expectativa na segunda vinda de Jesus, na vinda escatológica, quando Ele irá operar justiça e estabelecer o seu reino eterno. O que Jesus está dizendo, olha, dentro em breve, os meus discípulos, aqueles que entenderem que eu sou o caminho, a verdade e a vida, os meus discípulos, esses já estarão na casa do Pai. Porque, versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, e voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando eu retornar para a vida, ressurreto, e quando eu enviar o meu Espírito para vocês, eu estarei sempre, perpetuamente no meio de vocês, em vocês, e onde eu estou, o Pai está. O Pai é atraído pela presença do Filho. Vocês estarão de novo na casa do Pai, porque vocês estarão comigo. Eu e o Pai somos um. Onde eu estou, o Pai está. O Pai me honra. Então, Cristo nessa fala, nessa promessa, está dizendo, olha, está perto. Vocês não vão ficar desamparados. Não fiquem preocupados com a minha partida física. Jesus estava há bem pouco antes aqui do capítulo 14, falando mais uma vez sobre a sua iminente ida para a cruz do Calvário, o seu martírio, estava próximo. Eles não fiquem preocupados com isso, porque eu estou bem perto de resolver um problema de vocês, que é maior do que a minha partida, que é maior do que vocês não me terem mais como mestre, como líder, guiando e conduzindo vocês aqui na terra. Eu estou bem perto de conseguir resolver o problema existencial da humanidade. Eu estou bem perto de fazer com que vocês consigam retornar para o lugar onde a alma de vocês consegue descansar plenamente, que é em Deus, no Pai. Mas os discípulos não conseguiram entender isso. Quando a gente faz a leitura do texto por completo, a gente percebe que os discípulos, conforme Cristo ia falando, as interrogações, os questionamentos iam também se proliferando. E dois deles, o Tomé e o Filipe, são mais, digamos, transparentes e colocam para fora dúvidas, questionamentos, incredulidades.
E nesse texto nós vemos que, mesmo Jesus revelando promessa tão grandiosa e mostrando que ele estava prestes a trazer solução definitiva e poderosa para essa dor que lateja na alma humana, os discípulos não conseguiram sossegar os seus corações e as suas almas em Cristo Jesus. E nós vamos nesse momento refletir um pouquinho sobre o porquê que os discípulos não conseguiram alcançar o descanso, o sossego para as suas almas, tomando posse dessa promessa poderosa de que eles iriam estar com Deus no Pai, na casa do Pai, assim que Jesus pudesse executar a sua obra redentora na cruz do Calvário. Em primeiro lugar, por que os discípulos não encontraram descanso em Cristo, mesmo diante de tão bela promessa? Porque eles não conseguiram crer na exclusividade de Jesus enquanto caminho. Eles não conseguiram entender que Jesus era o caminho. Conforme Cristo ia falando do que estava por acontecer, menos eles conseguiam ver e visualizar Jesus como o caminho para essa volta para a casa do Pai. O caminho que levaria finalmente ao encontro com o Todo-Poderoso Deus, o Senhor dos Exércitos, aquele que historicamente sempre conduziu Israel com governo, com soberania, com perfeição. Conforme Jesus falava, eles não conseguiam entender que os desfechos do que estava por acontecer com Jesus traria para eles esse encontro com o poderoso Deus. Eles conseguiam perceber Jesus enquanto mestre, alguém que tinha bons ensinamentos, um amigo fiel. Eles conseguiam perceber que Jesus era um profeta diferenciado, mas o caminho que leva à casa do Pai, que os devolve a uma condição de gozo eterno no Pai, eles não conseguiram entender. Isso fica claro na fala de Tomé, quando diz: Senhor, não sabemos para onde vais e como saber que caminho é esse? E daí Filipe, na sequência, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ou seja, o Senhor não reúne características de alguém que vai nos colocar na presença do Pai. Jesus, na ótica dos discípulos, não tinha correlação com aquilo que eles aprenderam na tradição sobre um Messias, aquele que devolveria Israel a uma condição de grande nação da terra. A visão dos discípulos sobre o domínio de Deus, o governo de Deus, era um reino muito terreno, era um reino de governo na terra, de força bélica, política. E eles não viam em Jesus um caminho que os conduziria a essa condição, de novamente olhar para o Deus Todo-Poderoso e dizer: esse Deus nos devolveu a segurança, o governo, o domínio, os livraria do domínio de Roma, não mais teriam que se submeter aos caprichos do imperador, a carga tributária abusiva. Jesus não tinha característica de quem iria colocá-los nessa trajetória de vitória. Cristo não pareceu naquele momento, diante dos olhos dos discípulos, um caminho vitorioso, um caminho próspero, um caminho abundante, um caminho de segurança. Nós muitas vezes não conseguimos entender que Cristo, Ele é o centro dessa caminhada, Ele é o caminho que nos conduz de volta àquela sensação de plenitude em Deus, porque ainda hoje avaliamos que Cristo é muito pouco. Cristo é muito pouco. Cristo não tem as características daquele que pode nos colocar no lugar que achamos que merecemos. O paraíso que nós idealizamos, o Éden que nós projetamos, olhamos para Cristo e dizemos: não, Ele não pode me ajudar na construção desse lugar. O problema é que nós não entendemos que o que Cristo está construindo é aqui dentro. É aqui dentro.
Nós achamos que o paraíso é alguma coisa que Cristo está construindo para além de cada um de nós. Quando Cristo está providenciando e provendo recursos para que aquilo que está em torno do discípulo tenha aparência de prosperidade, de bênção, não. Cristo é o caminho mesmo. Sem Cristo a gente não pode conseguir nada. Enquanto há uma evidência externa de bênção, de prosperidade, parece que sim, ele é o caminho. Mas quando as coisas começam a não dar certo, e nesse momento o que ele estava anunciando é que ele ia para a cruz, e como ir para a cruz parece ser algo que está dando certo, parece ser um caminho de prosperidade, um caminho de crescimento, parece que eu estou avançando. Não parece. A cruz era vergonha, a cruz era uma punição, era o fim de linha para aqueles que se levantavam revolucionariamente contra o Império Romano. A cruz era punição exemplar para os que se insurgiam contra o Império, os rebeldes, os revoltosos. Então, conforme Cristo ia deixando a entender que ele ia ser preso, julgado, punido, assassinado, não parecia, de modo algum, que Cristo falava de um caminho vitorioso, que devolveria aos discípulos aquela condição gloriosa de estar na casa do Pai. Para o judeu, como o Deus de Israel é o Criador de toda a terra é a casa do Pai. Então a casa do Pai, para um judeu, corresponde a um domínio territorial e geográfico muito amplo e restrito. Mas Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando que onde ele estivesse, o Espírito dele estivesse, ali seria possível viver uma experiência de estar na casa do Pai, de sentir o gozo interior, a paz interior, a segurança interior que um dia tivemos lá na casa do Pai eterna, no Éden, no paraíso. Jesus é o caminho, e o exclusivo caminho. Não existe alternativa. As perguntas que foram feitas a Jesus pelos discípulos vão na direção de sim, mas e uma outra possibilidade? Não tem um atalho, a gente não pode ir diretamente para o Pai. Legal, a gente está entendendo que o senhor tem aí uma ideia de que o senhor ainda vai conseguir. A gente não vê isso. Não nos parece que o Senhor está construindo um caminho que nos conduzirá à plenitude. Então, ok, mas e uma alternativa? Nós não estamos entendendo. O próprio Tomé diz, olha, eu particularmente não sei como saber o caminho. E Filipe completa de uma maneira mais incisiva. Diga logo. Como a gente pode estar direto diante de Deus? Como é que Deus pode reinar sobre nós? Dá uma dica aí. Existe um poder diferente? Existe uma estratégia que a gente pode usar para derrotar todos os inimigos do povo de Deus e fazer de toda a terra uma casa dos filhos de Deus? Jesus diz, vocês não estão entendendo. Sempre foi eu. Nunca existiu plano B. Nunca existiu alternativa. E não existe ainda hoje. Não existe. A gente luta aqui na terra por melhorias. A gente tenta, cada qual com a sua visão política, econômica, partidária, ideológica, a gente tenta melhorar esse mundo que a gente vive. Mas não é isso daqui que constitui o retorno à casa do Pai. Não é fora de mim. É óbvio que eu sonho com um país mais justo, eu sonho com um país mais igualitário, eu sonho com um país menos violento, eu sonho com um país menos excludente, discriminatório. Eu sonho. Eu estou aqui nessa terra, eu sou um cidadão do reino dos céus, eu sei que eu sou um peregrino por essa terra, eu sou um estrangeiro nessa terra, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero sonhar coisas boas e melhores para o meu país, para a minha cidade, para o meu estado. Mas não podemos nos iludir.
Não podemos nos iludir. É nessa experiência com o Cristo ressurreto, que atrai a presença do Pai, que eu consigo viver o gozo de estar de novo naquele lugar sagrado, naquele lugar abundante de vida. É em Cristo, com o Pai, é no Espírito, que eu consigo ter experiências antecipadas, ainda que limitadas e parciais, de estar na casa do Pai. Não é antecipando elementos que são próprios do reino apenas. Não é apenas antecipando a justiça, a igualdade, a fraternidade, a partilha do reino. É sobretudo numa experiência mística, sobrenatural, de ter o Espírito em mim, de ter Cristo morando em mim e sentir que o Pai me envolve com os afetos, a ternura e o cuidado que é próprio do coração do Pai. Jesus não pode sair do centro da nossa espiritualidade, do contrário, a gente não vai ter nenhuma experiência de estar na casa do Pai, aqui, nesse momento, aqui, nessa terra. O templo, o edifício, a igreja, denominação, ela também carece de estar em Cristo, cheia do Espírito, para ser efetivamente casa do Pai. Quando ela sai de Cristo, quando ela tira Cristo do centro da sua espiritualidade, da sua comunhão, da sua vivência, da sua ética, ela igualmente decai da condição de casa do Pai. Ela deixa de ser casa do Pai. Por mais que tenha uma placa, igreja, por mais que a gente chame de casa de Deus, só é efetivamente casa de Deus quando a comunidade em torno do Cristo ressurreto, aquele que voltou, que foi, preparou morada e voltou e disse: vocês em mim agora são morada, são casa de Deus, estão na casa de Deus. Essa é a experiência mais rica da fé cristã. É isso que Cristo trouxe de mais revolucionário para a espiritualidade cristã. A mulher samaritana perguntou: Senhor, e onde é que é a casa de Deus para a gente adorar? Onde é que é o lugar do encontro com Deus? Essa referência religiosa que nós sempre tivemos de Deus, que é o templo. Onde é que a gente deve adorar? Diz, mulher, chegou o tempo, e já é agora, em que nem em Jerusalém, nem em Samaria, vocês vão voltar para a casa de Deus num sentido mais puro, poderoso, pleno. Onde vocês estiverem, em espírito, em verdade, e a verdade é Ele, ali vai ser casa de Deus. Ali vai ser retorno para o jardim de prazeres, para o Éden. Mas infelizmente ainda hoje nós olhamos para o que Cristo nos ensinou, para o que Cristo nos propôs e dizemos: mas Senhor, não tem uma alternativa? Não tem uma possibilidade da gente estar assim mais realizado, mais pleno, mais sensação de paraíso na terra? Jesus diz: não, sou eu. É em mim. É na minha justiça, é na minha misericórdia, é no meu amor. É em mim que vocês conseguem viver experiências de realização e de plenitude aqui na terra. Enquanto eu não volto, enquanto eu não retorno definitivamente, para que vocês todos possam viver eternamente na casa do Pai, é em mim, é no meu espírito, é no meu evangelho, é na vivência comprometida e radical com a ética do meu reino, que vocês vão ter experiências. Ah, então o senhor está falando que se a gente eleger um presidente, se a gente colocar
os evangélicos no topo do poder, o Brasil vai ser uma grande casa de Deus. Não. Não. A comunhão dos discípulos, ela não tem nada a ver, ela não tem nenhuma dependência ou interdependência dos poderes políticos constituídos nessa terra. A igrejinha debaixo dos pés de árvores, ela é comunidade, ela é antecipação da casa do Pai aqui na terra. Ela é uma antecipação da casa de Deus aqui na terra, da morada eterna aqui na terra. Os discípulos não conseguiram serem consolados por essa promessa linda, que estanca essa sangria existencial, porque eles não creram na exclusividade de Jesus como caminho. Mas não tem alternativa, Senhor. Vamos ver, será que os fariseus não estavam dizendo alguma coisa interessante? Será que os saduceus também não tinham lá uma proposta? Os essênios, os zelotas, os muitos partidos políticos da época de Jesus, será que eles não tinham alguma coisa a nos dizer? Não. Eles não creram que Jesus era o caminho. Eles não creram na autoridade de Jesus também. E olha que Jesus insiste com eles depois, dizendo: vocês tinham que crer em mim, porque eu e o Pai somos um. Eu fiz obras de meu Pai, eu fiz obras próprias de um Filho de Deus, de um Messias. Eu curei um cego de nascença, dentro da expectativa messiânica de Israel. Aquele que seria o Messias teria poder para devolver as vistas a um cego desde o nascimento. Eu fiz coisas poderosas, mas eles não creram na autoridade de Jesus, eles não creram que Jesus era a verdade. Existe uma busca humana pela verdade, existe um desejo humano de encontrar a verdade plena da vida. Aquela pergunta clássica: o que é a vida? O que é a sua vida? O que é viver para você? Cristo disse: eu sou a verdade sobre a vida. Mais adiante ele vai dizer: eu sou a vida. Mas eu sou a verdade. Eu sou a encarnação da verdade. Tudo faz sentido em mim. Tudo converge para mim. Nada que não passe por mim terá algum tipo de sentido existencial, teológico, espiritual. Eu sou a verdade. Dentre as propostas de espiritualidade, de projeto de vida que vocês ouviram até aqui, creiam, eu sou a verdade. Eu não sou apenas o caminho exclusivo que vai colocar vocês naquela condição que a alma de vocês tanto anseia. Eu sou também a verdade acerca de todas as coisas. Não existe outro modo de ver a vida, de pensar a vida, de elaborar todas as coisas que não o que eu ensinei, o que eu sou, o que eu represento diante dos olhos de você. Ainda hoje existe um relativismo. Nós vivemos num mundo muito plural, onde somos bombardeados com muitas propostas, com muitas, alguns dizem, perspectivas de leitura, mas nós temos que crer que o Evangelho de Cristo, a vida que Jesus nos propõe, é a verdade. Isso é presunçoso? Isso é um jeito de caminhar aqui na vida, de peregrinar muito presunçoso? Alguém pode dizer que sim, mas nós não podemos abrir mão desse jeito de peregrinar, que é crendo que Jesus é a verdade. Aí alguém diz: olha, vocês estão peregrinando aí, achando que Jesus é o mapa correto. Eu tenho aqui uma outra possibilidade. Não, esse mapa é o verdadeiro. A nossa peregrinação tem que seguir aí o modo como Jesus estabelece.
Ah, não, mas eu tenho um aqui que é bem mais tranquilo de se percorrer. Mas ele não é verdadeiro, porque o verdadeiro é aquele que passa pelo caráter de Jesus, pela humanidade de Jesus, pelo amor de Jesus. Não, mas esse aqui funciona bem também. Esse aqui dá muito certo. Esse tem dado muito certo. Esse aqui faz prosperar. Esse aqui faz a igreja crescer. Esse aqui faz a vida pessoal ser alavancada. Não, obrigado. Eu vou peregrinar seguindo o mapa verdadeiro que Cristo me propôs no seu evangelho. Não dá para peregrinar com vários mapas diante dos nossos olhos. É preciso tentar, é preciso conseguir, a partir de uma sintonia fina com as Escrituras, com o Espírito Santo, entender. Nesse tempo que eu estou vivendo, 2020, que caminho Cristo me propõe? Qual é a verdade? Se eu achar que existem alternativas, se eu relativizar a exclusividade do caminho que é Jesus, da autoridade que Cristo tem enquanto verdade absoluta na minha vida, eu vou com certeza tirá-lo do centro da minha existência. E a gente conversou lá no começo desse bate-papo que quando Cristo nos propôs estar nele para retornar para a casa do Pai, isso se tornou uma condição fundamental, sine qua non, sem a qual não dá para estar na casa do Pai. E longe da casa do Pai, nós somos aqueles seres errantes, aqueles seres que ficam vagando, batendo em muitas portas, morando em muitos lugares, em muitas ilusões, mas não na casa do Pai. Jesus também diz que Ele é a vida. E por não compreenderem que Jesus é a vida plena e abundante, eles também não conseguiram acolher aquela promessa linda, aquela promessa que trazia esperança e edificação. Eles não creram na suficiência de Jesus, na vida de Jesus. Um homem tão simples, um homem tão frágil, um homem tão impotente, um homem pacífico, um homem que não era de guerra, um homem que era de paz e de amor. Como esse homem pode nos conduzir a uma vida abundante de realizações, uma vida exitosa? Mas é aquela vida de Jesus que é capaz de nos colocar na presença do Pai, com toda a pureza, com toda a santidade, com toda a humildade que lhe é própria. A gente aqui e acolá fica flertando com outros perfis de vida, inclusive tentando moldar Jesus a essas vidas para justificar aquele estilo de vida. Eu certa vez ouvi um pregador tentando mostrar que Jesus era um homem que vinha de uma família próspera. O pai de Jesus, José, era carpinteiro, tinha uma movelaria, era um empresário. Jesus nasceu num ambiente confortável. Ele estava tentando colocar Jesus como um indivíduo de classe média alta para justificar que, sim, o projeto de Deus é que tenhamos uma vida de prosperidade. A gente fica muitas vezes torcendo, inclusive, fatos, elementos históricos sobre Jesus para justificar uma vida outra que nós ambicionamos e que não é aquela de Jesus. Não passa pela simplicidade, não passa pelo desprendimento, não passa pela solidariedade que Jesus carregava em todos os seus atos, em todas as suas palavras e práticas. A vida de Jesus tem que ser suficiente
se ele não for suficiente para você, se o perfil, o caráter, a humanidade de Jesus não for suficiente para você, você não vai conseguir estar nele. E fora dele, não tem retorno para a casa do Pai. Fora dele, não tem experiência de estar com o Pai. Repito, o que atrai o Pai até nós, o que faz com que onde quer que estejamos, o Pai esteja ali, recriando aquele ambiente de casa, aquele que está lá gravado na nossa memória, o que faz com que o Pai nos visite com ternos afetos, com bondade e generosidade, é a presença de Jesus em nós. Fora de Cristo não tem morada. Fora de Cristo não tem aquele lugar. Tem o seu, aquele que você cria, aquele que você inventa, aquele que você empreende, mas aquele que você já sabe que não traz a plenitude, não traz o gozo que a nossa alma tanto deseja. Eu concluo esse nosso tempo de reflexão lendo uma poesia que alguns anos atrás eu escrevi num raro momento de inspiração poética. Essa poesia se chama Viver por Fé, mas poderia ser peregrinar por fé, caminhar por fé. Diz assim: viver por fé é sentir saudade de um lugar que nunca esteve, amar um pai que nunca viu, chamar de morada uma casa que não sabe onde fica, aceitar ser guiado por uma voz inaudível, saciar-se com um banquete que não enche o ventre, descansar à sombra do invisível, confiar na mão que te disciplina, diminuir na esperança de crescer, acreditar na vida marchando para a morte, ser pobre de espírito com o gozo dos afortunados, vencer lutas brutais sem o uso da força física, servir sem saber que está servindo, acolher os cansados numa casa em construção, ter paz sem tudo aceitar, obedecer sem tudo entender, doar sem ter para si, receber sem merecer, mudar radicalmente com suavidade, mover fardos com leveza, caminhar sem saber a distância. A peregrinação até o nosso eterno e maravilhoso Pai, ela se encerrou no momento em que nós nos encontramos com Cristo. Ali eu deixei de ficar vagando sem direção. Ali eu passei a caminhar em Cristo. Eu não sei quanto tempo essa minha peregrinação em Cristo aqui na terra, até o eterno definitivo, vai durar. Mas eu sei que ela será tão confortante e edificante quanto eu tiver a capacidade de sentir, de me apropriar da experiência da casa do Pai que veio até mim em Cristo Jesus, a morada que se instalou em mim em Cristo Jesus. Essa peregrinação existencial, ela se encerrou. Eu não estou existencialmente perdido e vagando mais. Eu agora caminho em Cristo. Ele é o caminho. Eu peregrino na verdade que é Cristo. Eu peregrino na vida mais extraordinária e abundante que é a que vem de Jesus. Não sei por quanto tempo, mas uma coisa temos que ter total e plena clareza. Temos que ter a fé que eu tentei descrever aqui na poesia. A fé de que o nosso Deus nos envolve com todos os cuidados, com toda a providência, com todo o amor, com todo o poder que lhe é próprio. Esse é o grande privilégio da espiritualidade cristã. Do que nós somos salvos?
Nós somos salvos do inferno. O inferno é todo lugar que não tem Deus. O inferno é todo lugar onde Deus não pode ser sentido. Nesse sentido, nós somos salvos do inferno, de desejar Deus, de ansiar por Deus, sem saber onde encontrá-lo, como falar com Ele, como senti-lo e ouvi-lo em nossa alma. Nós somos salvos desse inferno. Cristo, o sangue de Jesus, nos salvou do inferno, de não ter mais contato, intimidade e acesso ao Pai. Fomos salvos, sim. Nós somos salvos. Mas não fique com medo só daquele inferno, de maneira que é descrito de maneira muito caricata, espetos, lago de enxofre. O maior inferno para nossa alma é sentir aquela saudade de Deus, é sentir aquele desejo de estar em Deus e não saber onde encontrá-lo. Isso é infernal, mas isso se findou no dia em que nós nos encontramos com Cristo, no dia em que Ele nos ensinou que Ele já fez uma morada para nós, que Ele já nos fez morada para Deus. Ele, de uma maneira muito poderosa, fez morada em nós e nos colocou na morada do Pai. Creia nisso. Descanse nessa palavra. Não seja como os discípulos que não conseguiram encontrar conforto. Não seja como os discípulos que não criam na suficiência de Jesus, na exclusividade, na autoridade de Jesus enquanto caminho, verdade e vida. Não seja como eles. Seja um homem e uma mulher de fé. Fé na suficiência de Jesus, como aquele que nos coloca de novo no lugar onde a sua alma encontra poderoso, definitivo e abundante descanso. Que Deus nos abençoe. No desfecho da conhecidíssima parábola do filho pródigo, o pai ordena que os seus servos tragam um novilho gordo, matem-no e façam um banquete, porque aquele filho que estava morto foi trazido de novo à vida. Essa parábola, ela já se cumpriu em nossas vidas. O Pai já mandou matar um Cordeiro Santo Imaculado. E hoje nós estamos celebrando a nossa volta para a casa do Pai. Essa mesa é a celebração daqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados, e por meio de Jesus, o Cordeiro Santo Imaculado, foram resgatados, foram purificados dos seus delitos e pecados e colocados em condição de honra na casa do Pai. Ele nos colocou um anel no dedo, nos deu vestes novas e agora nos chama a celebrar com Ele a vitória de Jesus na cruz. A vitória da família de Deus sobre a morte, sobre o pecado e sobre o reino das trevas. Oremos, vamos nesse instante consagrar estes elementos para que, uma vez ingeridos, eles tenham poder de nos colocar em contato com a vida abundante, santificada de Jesus de Nazaré. Paizinho querido, nós lhe somos gratos, porque a estes filhos pecadores o Senhor deu o privilégio de assentar à mesa contigo. Estamos agora banqueteando contigo, porque um dia o Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores. Te rendemos graças e suplicamos que o teu Espírito envolva esses elementos, que o pão possa estar nesse momento sendo consagrado, envolvido pelo Espírito Santo de Deus, que o cálice, de igual modo, possa ser tocado pelo Espírito, para que, uma vez ingeridos pelos teus filhos, eles sintam o poder sobrenatural de Jesus, fazendo parte de uma maneira mais plena ainda, em seus corpos, em suas mentes, em suas almas. Consagramos esses elementos e suplicamos que a tua igreja possa comer, possa se alimentar da vida de Jesus, para uma vida missionária abundante,
de resgate, de chamamento daqueles que estavam perdidos a sentar à mesa conosco. Assim oramos consagrando em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus nos diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, o partiu e disse: este é o meu corpo que será entregue por amor de vós. E por semelhante modo, após ter rendido graças, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança, a aliança feita no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei em memória de mim. Nesse instante, você, juntamente com seus familiares, irão celebrar aquele dia glorioso em que o Espírito Santo tocou o seu coração e lhe mostrou que você poderia voltar para a casa do Pai, que você poderia fazer parte com dignidade da mesa com o Pai. E hoje, nos méritos de Jesus, nós somos convidados novamente a banquetear com Ele. Você que consagrou os elementos junto comigo, você que tem a fé necessária de que o Espírito Santo pode lhe colocar em contato real com Jesus, coma e beba, celebre a vida de Jesus, até que Ele volte, até que sejamos levados para a nossa morada eterna, até que sejamos colocados no reino dos céus para todo sempre. Comam e bebam da vida de Jesus. Céus e na terra, todo poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus,
Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Ulisses, o que é família para você? É amizade, é familiares, é o amor de Deus, é o amor de todo mundo. E o que é a família da igreja? A família da igreja é como um culto, faz um culto que é feito na homenagem de Deus, o nosso Pai, que sempre vai amar a gente e nunca vai esquecer a gente. A gente sempre vai amar Ele, mesmo morto, porque a amizade faz a união faz a força. E ele morreu, mas ele ressuscitou por quê? Para salvar a nossa vida E para que fôssemos uma família, né? e para salvar todo mundo do pecado. O pecado é ruim, o pecado é mau, mas a força de Deus sempre vai ganhar. A união faz a força, E faz a família e a união. Um beijo para a nossa família da igreja. Um beijão para nossa família da igreja! Neste instante, nós somos enviados para darmos continuidade à nossa peregrinação por essa terra. Somos enviados a caminhar com Cristo no centro da nossa vida e da nossa existência, para que outras pessoas possam ter, por meio de nós, a experiência de conhecê-lo. E assim também como nós, tenham a experiência de sentir o Pai, de voltar para a casa do Pai, como nós já pudemos voltar por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a bênção de Deus nos capacite a ter essa experiência missionária muito radical e engajada no reino de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre a IP de Aracaju, estejam sobre todos os discípulos e discípulas de Jesus, que a igreja missionária seja enviada no poder e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Fique em casa. O nosso Deus, o poderoso, o soberano e Senhor, é conosco hoje e sempre. Amém. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu esquadrinhas desde o nascimento. Os meus anos escrevestes todos e me demonstraste o teu amor. Nuvens cinzas se fecharam sobre mim, mas ao olhar pro céu do alto eu ouvi: és meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu reconheces cada movimento. Minhas dores
faces todas e em ti espero redenção. Veio o dia mau e a ti eu recorri, mas ao olhar pro céu do alto eu ouvi: és meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer.